Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, que coisa bacana, né? 72º vídeo, né, do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 12º falando sobre mediunidade no terreiro. Trazer um assunto fantástico, né? Um tema maravilhoso para nós exatamente podermos trocar conhecimento, trocar ensinamentos, né? Quais os tipos de mediunidade? Isso é muito legal, né? Eu acho engraçado, sabe o que, gente? Quando eu penso em tipos de mediunidade, nós que trabalhamos dentro de uma religiosidade de Umbanda, toda vez que eu falo em mediunidade com alguém, a primeira coisa que as pessoas pensam é que mediunidade se limita à incorporação. Mas não é só isso não. Para vocês terem uma noção, Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, mais ou menos ali em 1852, nos traz a informação que existem e cataloga 101 tipos ou categorias de mediunidade. E hoje eu quero trazer para vocês algumas, só para a gente poder exatamente ter vamos dizer assim, uma noção de que não é só a incorporação que existe, tem muito mais coisas, né? Mais trabalhos. Muitas vezes você tem o dom da incorporação, mas também pode ter o dom de outras formas de mediunidade, isso é muito natural. Então vamos ter uma noção de algumas delas, não muitas, mas algumas. Por exemplo, o médium auditivo, né? É aquele que escuta muitas vezes, e isso aí é praticamente inerente a qualquer ser humano, escuta o que os espíritos avisam. Olha só que coisa interessante, né? Existe o auditivo e aquele que também tem a clareaudiência. A clareaudiência é quando ele está incorporado e essa mediunidade auditiva ela é multiplicada para que o médium que está trabalhando incorporado possa ouvir melhor, né, as mensagens da espiritualidade, tá? Então isso é bem bacana. Outra forma, médium curador. Normalmente esse tipo de médium, claro que a cura é inerente a qualquer ser humano, tá? Mas existem aqueles que condensam uma quantidade maior de energias. Se por um lado isso é muito bom, né, é sublime, por outro lado esses médiuns também precisam ter cuidado, porque ao condensar, né, muitas energias, mesmo que positivas, se você não souber expeli-las com certeza absoluta, isso vai provocar uma descompensação em você e de repente você vai passar mal dizendo assim, peguei uma carga negativa. E não é, porque o excesso de energias positivas pode causar desconforto também. Atenção para isso, tá? Mediunidade de incorporação. Eu não vou me estender muito sobre esse tipo, porque eu quero fazer um vídeo só sobre essa questão de mediunidade de incorporação. Mas eu quero que vocês saibam, assim, em termos gerais, que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas, os médiuns, trabalham plenamente conscientes, tá? Que isso fique muito claro, tá? Isso não há qualquer tipo de problema, apenas nós não podemos interferir no trabalho, na mensagem da espiritualidade. Havia uma época, que foi o segundo período da Umbanda, onde os médiuns realmente trabalhavam inconscientes, mas isso acabou, isso ficou para trás, terminou mais ou menos ali 1980, 90, 2000, com a passagem do segundo para o terceiro período, que é o período que estamos hoje na maioridade espiritual. Então, achar hoje médium inconsciente é como achar pedrinha de diamante na rua, praticamente impossível, tá? Uma outra forma de mediunidade é o sonambulismo, tá? Eu acho que todo mundo conhece, né?
os médiuns sonâmbulos, aqueles que ficam realmente inconscientes durante o sono, tá? Agora, esses médiuns, eles têm que ter uma atenção muito grande, principalmente da parte da família, porque nós já conhecemos casos de sonâmbulos que, inclusive, se acidentaram, né, de noite, dormindo, outros até desencarnaram, caíram de locais altos e acabaram perdendo a vida. Então, muito cuidado com isso. O médium materializador é o quê? É aquele que aqui ele se predispõe e vai jogar a sua energia magnética no outro lugar e vai se materializar. Quem fazia muito isso é o médium dos médiuns, que era Jesus Cristo, né? Isso está principalmente delineado na obra Jesus dos 13 aos 30 anos, quando nós temos ali até depoimentos de Ramatiz, entre outros. Recomendo esse livro, tá? O médium desenhista. O desenhista, na verdade, é o psicopictógrafo, aquele que faz desenhos, pinturas. Vocês estão vendo aqui, olha, isso aqui são psicopictografias, né? Exatamente aqueles médiuns que têm essa capacidade. Quero falar também sobre a mediunidade de transporte. A mediunidade de transporte ela é confundida com desdobramento. Eu já vou explicar logo os dois. Desdobramento, isso é inerente a qualquer ser humano. Você dormiu, se desdobra automaticamente. Tá bom? Isso precisa ficar bem claro. Agora, a mediunidade de transporte, que não tem nada a ver com desdobramento, é uma outra coisa. O transporte ele tem duas realidades. Primeiro, é o transporte voluntário. O que é o transporte voluntário? Isso acontece dentro dos terreiros de Umbanda direto. Você já não ouviu a entidade dizer para você assim, filho, fecha seu olho, vamos correr gira. O que é o correr gira? Correr gira é a mediunidade de transporte. Que ele vai pegar a tua vibração e vai exatamente entrar por dentro lá de todas as suas realidades para entender aquilo que você está passando para ele. Inclusive vai trabalhar com uma série de outras falanges também para desenrolar aquele emaranhado de laços energéticos naturais ou antinaturais que compõem a sua realidade naquele momento. Tá? Mas esse é o transporte voluntário, que há uma predisposição. Agora, existe uma segunda forma de transporte, que é o transporte involuntário. O transporte involuntário, ele só se dá através do sono mediúnico, tá? Que é aquele sono, vocês sabem qual é que eu vou dizer, que você bate na cama, você fica ali que nem uma pedra, pode entrar, sei lá, a bateria da mangueira dentro do teu quarto fazendo barulho, você não acorda, literalmente. Você só vai acordar no dia seguinte, só que tem um detalhe. Você trabalhou espiritualmente a noite toda, vai acordar mais cansado do que quando foi dormir. Então, esse é o transporte involuntário. Beleza? Vamos lá, outra mediunidade. Psicógrafo, psicografia. Isso todo mundo sabe, né? Chico Xavier, entre outros, né? Os médiuns que trabalham a questão da fotografia são aqueles que têm condições de pegar pela retina da máquina, né? Os espíritos. Principalmente, estudem sobre isso, sobre a quirliangrafia. É muito bacana. Ela pega, por exemplo, energias saindo aqui pela ponta dos dedos, né? E, aliás, esse tipo de energia sai muito, por exemplo, nos raios-x, quando a gente faz radiografias, tá? É muito legal. Outra mediunidade, a intuição, né? Intuição todos nós temos, né, gente? Isso é o astral superior jogando aqui no nosso mental. Agora, a intuição, você só tem que saber discernir, né, o que é luz do que é trevas. Aí depois eu tenho que explicar a vocês exatamente a diferença de uma coisa para outra. Você precisa saber vigiar pensamentos, palavras e ações, tá? Se resguardar, né? Fazer o teu trabalhozinho, controlar as mais inclinações que são inerentes aos seres humanos, para que você possa exatamente estar livre e só atrair para perto de si as mais altas vibrações celestiais. Só assim você pode seguir as suas intuições, tá? Outra coisa também é o médium vidente. Só que a vidência, ela tem várias formas de vidência, né? Você tem aquela que você vê o espírito só por um facho de luz,
você vê o espírito da cintura para cima, né? Você vê o espírito todo em pé, né? Você vê o espírito assim, ó, com o lado do seu olho, né? Então existem várias formas de evidência. Existe também a clarividência, que é aquela que você está dentro do trabalho espiritual incorporado, e a espiritualidade ela também te joga uma carga maior de evidência, daí o nome clarividência, dobrando essa tua capacidade de enxergar. Para quê? Para enxergar os assistidos que estão ali na tua frente, que possam te dizer exatamente como é que as coisas funcionam naquele assistente ali, tá certo? O médium poliglota, que é aquele que mesmo não tendo estudado línguas, ele escreve ou fala, né, em outros idiomas. Por exemplo, Chico Xavier, que psicografou vários livros em outros idiomas. E por último, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, o médium profético, que o mais conhecido de todos é o Nostradamus, né, gente? Todo mundo conhece, e é também uma das formas de mediunidade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que nos próximos vídeos vamos continuar falando sobre mediunidade, porque o assunto não se esgota. Combinado assim? Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!